Em 2014, a humanidade destruiu a atmosfera do planeta e causou o aquecimento global. Para resolver isso, os cientistas criam uma substância de resfriamento artificial que é dispersa no ar, reduz o calor, mas também provoca uma nova era glacial que atinge o planeta. Felizmente, um cientista genial chamado Wilford construiu um trem movido por uma locomotiva perpétua que viajará continuamente ao redor do globo. Os poucos humanos restantes no planeta agora vivem no trem, e aqueles que ousam sair morrem imediatamente de frio. Infelizmente, o classismo também existe nessa pequena sociedade, e os vagões são organizados de acordo. As classes altas na frente, as classes econômicas atrás e os pobres na cauda. 17 anos depois, os guardas trazem comida para os pobres, composta por alguns desagradáveis blocos de proteínas. Todos devem sentar para recebê-lo, mas Curtis não senta até que um guarda ameace atirar nele. Curtis explica a seu amigo que contou as portas porque está planejando se esqueirar pelo trem. O guarda então pergunta se há algum violinista experiente no grupo e um casal de idosos se oferece como voluntário porque eles faziam parte da Orquestra Sinfônica de Boston. O guarda tenta levar Gerard porque só precisam de um músico, mas Gerard se recusa a ir sem a esposa. Isso faz com que o guarda espanque a mulher e quebre sua mão, antes de arrastar Gerard embora. Depois Curtis visita Tani e seu filho Timmy, para pedir ao menino que troque os blocos de proteína. Curtis corta seu novo bloco e encontra uma pequena cápsula com uma mensagem, que ele leva para Dillian, um velho maneta que está sentado ao lado de um logotipo de Ilford na parede. A mensagem diz Nan, nome de um especialista em segurança da seção penitenciária. Curtis quer encontrá-lo para ajudá-los na revolução. Então Dillian ajuda Curtis a mapear suas opções. Mais tarde, enquanto todos estão dormindo, um grupo de guardas chega com o assistente de Ilford, Claude, que começa a medir todas as crianças com uma fita. De repente, Claude se aproxima de Tânia e move sua saia para encontrar Timmy escondido lá. Então Timmy tenta correr enquanto sua mãe grita. No entanto, os guardas capturam Timmy e espancam Tânia para calá-la. Depois de mais algumas medições, Claude leva Andy, filho de Timmy e Andrew, arrastado. Andrew grita e joga um sapato em Claude. Então os guardas capturam imediatamente momentos depois. Os guardas colocam um relógio no pescoço de Andrew antes de enfiar o braço em um buraco na parede, fazendo-o gritar de dor ao sentir a temperatura abaixo de zero. Então a ministra Mason chega e faz um longo discurso para repreender os passageiros por seu mau comportamento. Ela coloca o sapato jogado no topo da cabeça de Andrew, dizendo que as coisas no trem devem obedecer a ordem específica. Em seguida, Mason liga para Ilford para ele fazer um discurso também, mas ele não atende. Os guardas arrancam o braço de Andrew, que está completamente congelado, e o esmagam com um martelo gigante para finalizar o castigo. No dia seguinte, as pessoas pobres começam a trabalhar arduamente para juntar as coisas e criar uma ferramenta que ajude a revolução. Curtis também obtém pequenos blocos de lixo industrial usados por viciados para se divertir, mas também são altamente inflamáveis. Ele não consegue parar de pensar no fato de Mason ter chamado as armas dos guardas de armas inúteis, teorizando que ficaram sem balas durante a última revolta. Enquanto todos trabalham, o artista do grupo faz desenhos de todos os momentos importantes e presenteia Andrew e Tânia com um retrato de seus filhos. Um dia, o alarme dispara de repente e todos lutam para entrar na fila dos guardas. O dispositivo deles está pronto, então, para criar uma distração, eles começam a gritar em um protesto contra os blocos de proteína. Um guarda agarra o velho e ameaça atirar nele. Então Curtis corre e coloca a arma em sua cabeça. Quando o guarda puxa o gatilho, nada acontece. Então Edgar grita que as armas não têm balas e o caos se instala. O dispositivo acaba sendo gigantes canos sobre rodas, que o grupo começa a empurrar pelos próximos compartimentos, com Curtis montado nele. Uma grande luta começa entre os guardas e os rebeldes, mas sem as armas, os rebeldes os dominam facilmente. De repente, um enorme guarda tenta bloquear seu caminho, mas Gray pula em cima dele e rapidamente o mata, roubando suas chaves no processo.
Usando as chaves, eles conseguem libertar o especialista em segurança Nan, que parece um tanto atordoado porque é um viciado. Depois de pegar um dispositivo de tradução da parede, Kurtz explica que ele precisa de ajuda para passar pelas portas dos vagões seguintes, que pode pagar Nan com coroas. Ao pensar nisso, Nan fuma um cigarro, o que choca todos porque os cigarros não estão disponíveis há mais de 10 anos. Depois de pensar muito, Nan joga os cigarros e todos começam a brigar por isso. Mas Nan também entra na briga até que Kurtz o tira dali. Nan revela que pegou as chaves e abre outro compartimento, contendo sua filha Iona, que também é viciada. Nan concorda em ajudar se os dois conseguirem coroas por cada porta. Kurtz aceita o acordo, então Nan começa a trabalhar nos fios da porta. Depois de Iona anunciar que não há ninguém do outro lado, Nan abre a porta e o grupo confirma que está vazia. Alguém abre as janelas e todos ficam chocados ao ver a luz do sol novamente, depois de quase 2 décadas. O mundo lá fora está coberto de neve e todas as cidades estão completamente congeladas. Então Nan começa a trabalhar até a próxima porta. O grupo fica surpreso ao ver Paul, um ex-membro do grupo que agora está pulando como um maníaco. Ele não era assim, então eles olham de volta e percebem que são as máquinas que fazem os blocos de proteína. Paul foi trazido aqui para fazer os blocos sozinhos, o que o deixou louco. Kurtz olha dentro de uma máquina e fica horrorizado ao descobrir que os ingredientes para fazer os blocos de proteína são baratas. De repente, ele encontra outra cápsula no chão e pergunta a Paul sobre isso. Mas ele não sabe quem manda, apenas coloca na comida. Gillian abre e encontra a palavra água. Então Paul diz a eles que o abastecimento de água está a alguns vagões de distância e controlarem a água poderão controlar a negociação. Enquanto Nan trabalha para abrir a porta ao lado, Kurtz conversa com Iona e descobre que ela nasceu no trem. Kurtz vem de fora, mas não se lembra de nada antes do trem. Kurtz também pergunta se ela é vidente, porque ela parece sempre saber o que tem atrás das portas, fazendo com que ela olhe para a porta e grite "não abra". Infelizmente é tarde demais. A porta se abre e revela uma sala cheia de homens mascarados e armados com machados. Como ameaça, eles seguram um peixe e o estripam. Os rebeldes não se intimidam e correm para a frente, iniciando uma luta caótica. Ambos os lados rapidamente começam a perder pessoas, enquanto se matam sem piedade, espalhando sangue por todo o vagão. Alguns guardas anunciam que estão prestes a atravessar uma ponte. De repente, Mason levanta os binóculos e seus homens colocam máscaras especiais. Então Iona explica a Kurtz que há um longo túnel chegando. O vagão escurece quando o trem entra no túnel, mas os guardas ainda conseguem ver graças às suas máscaras especiais. Os rebeldes são rapidamente dominados e começam a morrer um por um, enquanto Mason aproveita o massacre como se fosse uma peça de teatro. Os rebeldes continuam morrendo, mas Kurtz se lembra de algo e grita para Sean começar a atirar. Sean usa os fósforos que roubou para acender uma tocha. Logo, ele e Andrew estão guiando um grupo de rebeldes com muitas tochas que trazem para o vagão escuro. Com a ajuda do fogo, os rebeldes ganham vantagem novamente. Kurtz vê uma oportunidade e corre em direção a Mason. Ao perceber que o guarda pegou Edgar, por um segundo ele não sabe o que fazer, mas no final escolhe as necessidades de muito, e corre para capturar Mason, enquanto o guarda mata Edgar. Assim, Kurtz agarra Mason. Ela ordena que todos parem de lutar. Tanya e Andrew machucam Mason para fazê-la falar, mas Mason só sabe que as crianças foram levadas para o Ilford. Agora é a vez de Kurtz ameaçá-la, dizendo que pode desligar o abastecimento de água. No entanto, Mason ri ao explicar que a água vem da frente do trem. É a neve e o gelo que o trem quebra enquanto se move. Kurtz está pronto para matá-la, mas Mason consegue convencê-lo a levá-la com eles, que ela pode garantir uma passagem segura. Naquela noite, o grupo decide descansar, mas Kurtz e Gillian ficam acordados discutindo o próximo passo. Gillian não gosta de quantas pessoas já morreram, então Kurtz se oferece para continuar sozinho, enquanto Gillian cuida do grupo e dos prisioneiros. Depois de olhar a cicatriz do braço de Kurtz, Gillian aceita. Na manhã seguinte, Kurtz saiu com Andrew e Tanya, Nan, Gray e Iona, sempre mantendo Mason algemada na frente. O primeiro vagão em que entram é uma estufa.
onde são cultivadas frutas e vegetais para a classe alta. Nan dá um pouco de terra para Iona segurar, porque ela nunca tocou antes, e ela fica surpresa com os vermes. O próximo vagão é um aquário gigante e Mason oferece ao grupo um sushi. Mason tenta comer sushi também, mas Kurtz a impede e a faz comer um bloco de proteína. Depois de passar pelo vagão do açougue, eles encontram uma sala de aula cheia de crianças gritando. Tani e Andrew imediatamente perguntam pelos seus filhos usando os desenhos, mas o menino só sabe que eles foram levados mais adiante no trem. A professora toca um instrumento e canta uma música que ensina as crianças que vão congelar e morrer se o trem parar. Nesse momento, eles passam por um ponto da paisagem onde, há 15 anos atrás, 7 pessoas tentaram escapar e agora seus corpos são estátuas congeladas na neve. Enquanto isso, o pessoal do fundo estão esperando a galera voltar com boas notícias, mas de uma forma surpreendentemente, um homem chegou ali cheio de ovos. O pessoal fica chocado com isso, achando que as formas de vida tinham mudado. Mas o homem dá risada, então ele puxa uma arma e fuzila todo mundo sem pena alguma. Lá no vagão das crianças, a professora fez o mesmo e mata Andrew. O Kurtz conseguiu matar ela, e ali tinha um monitor que mostrava o que acontecia no último compartimento. Lá, Kurtz vê os guardas pegando seu amigo Dillian e matando de frente. Sendo assim, para se vingar, Kurtz mata Mason da mesma forma. Então, o grupo segue em frente e nos vagões seguintes encontram pessoas chiques que utilizam todos os tipos de serviços como médicos, alfaiates e um salão de beleza. Enquanto atravessam a sala de jantar, os guardas atacaram e a briga começou de novo. E, infelizmente, a mãe de Dylan morreu, e de sobreviventes só sobrou Kurtz, Nan e Iona. Em seguida, eles passam por um vagão computadorizado e, depois de cruzar uma ponte, finalmente chegam à porta do quarto de Ilford. Essa porta nem Nan sabe abrir, então eles ficam sentados ali por um tempo. Kurtz começa a falar quando ele chegou no trem. A classe do fundo não recebia nenhuma comida, e quando a fome bateu, eles começaram o canibalismo. O pessoal mais velho comiam as crianças porque a carne era macia, e Kurtz também participou disso. Então, um tempo depois, começaram a receber barrinhas de proteína. Mas Kurtz se sente mal por tudo isso e luta para tentar se livrar dessa culpa. Contando essa história, Nan revelou que a vida lá fora poderia acontecer porque estava derretendo o gelo. Além disso, ele não era viciado, ele estava pegando aquelas drogas ilegais para fazer uma bomba e usar para sair do trem. Mas quando ele ia colocar os planos em prática, a assistente do Ilford apareceu e atirou na sua perna. Ele levou Kurtz lá para dentro e assim ele conheceu Ilford. E Ilford disse que era ele que estava enviando as mensagens para ele. Estava fazendo aquilo para aqueles tumultos de fato acontecerem, para assim as pessoas serem mortas. Isso era para terem recursos e manterem tudo em ordem. Eles iam morrer dentro do túnel, mas como Mason foi pega, o plano mudou. Wilford disse que Dillian também sabia do plano e estava ajudando Wilford. Enquanto isso, Nan e Iona correram para pedir ajuda do Kurtz, e nisso eles perceberam um compartimento no chão. Ele abrindo, conseguiram ver o garoto Jimmy, sentado entre os motores trabalhando. Só crianças cabiam lá dentro. Isso deixou Kurtz ainda mais bravo e ele foi para cima do Wilford e depois ajudar Jimmy a sair dali. A Iona foi até o explosivo e acendeu o pavio, então tudo explode. O trem o desencarrilhou e todo mundo morreu nesse acidente. Então, no fim, nós vemos a Iona e o Jimmy saindo, sobrevivendo. Eles saíram dos destroços e conseguem ver um urso. Isso mostra que a vida na Terra está voltando e assim eles vão ter uma chance de sobreviver.